Alô, Vamos lá. você, boa tarde. Estamos aqui reunidos para falar dele, que está completando 80 anos. Geralmente quem está completando 80 anos está em casa de pijama, tranquilo, mas não, ele está por aí de colante e vermelho. Vamos falar do Velocista Escarlate. O Flash esse ano completa 80 anos e a gente vai falar um pouco da trajetória deles. Deles mesmo, né? São tantos. Vai lá, segue aí, gente. Então, eu sou Fabiano Souza e eu vou começar falando aqui sobre a criação do primeiro Flash, cara, que foi o... Na verdade, nos Estados Unidos ele era Flash. Quando ele veio para o Brasil, ele foi rebatizado como Joel Ciclone, porque as editoras daqui achavam que Flash, a molecada poderia confundir e chamar de Flash e tudo mais, então levou um tempo para a editora Ebal acabar retornando e trazendo o nome original de Flash. Mas o primeiro Flash ele se chamava Jay Garrick, né? Ele foi criado em 1940 pelo Gardner Fox, que fazia o roteiro, e Harry Lampert, que fazia a arte. Ele ganhou seus poderes, ele é um estudante, né? O Gary era um estudante de universidade, quando um composto químico chamado águas pesadas quebra perto dele, e aí os gases que ele acaba inalando dão super velocidade para ele. Com a super velocidade, ele decide vai combater o crime, e aí ele bota uma blusa vermelha com um relâmpago no peito e uma calça azul. E aí na cabeça ele bota um chapéuzinho lembrando o Mercúrio, o deus romano da velocidade. Já no começo, já da carreira do Jay Garrick, ele não tinha, apesar de ter a identidade secreta dele, porque ele vibrava o rosto em alta velocidade, e aí ele podia ficar um borrão para as câmeras, né? E ele também vibrava em alta velocidade as cordas vocais para que alterasse a voz dele. Ele revelou, ele foi o primeiro Flash e ele foi o primeiro Flash a revelar a identidade secreta dele para a namorada, na época, a Joan Williams, que servia como ajudante dele, né? E aí ele estava sempre ali no meio das confusões, sendo ajudado por ela. Interessante que no mesmo ano e alguns meses depois, né, a Fawcett Comics lançou a Flash Comics, porque o Jay Garrick ele foi lançado na revista Flash Comics 1. E aí a Fawcett também, no mesmo ano, lançou a Flash Comics, lançando o Capitão Trovão, que depois de alguns meses, parece 3 meses depois, né, eles trocaram a revista para Wiz Comics, né? E a gente conheceu o Capitão Marvel, né? O Shazam. E depois teve todo aquele rolo lá com o Superman e tal. E aí eles trocaram o nome, né? Para Shazam. Mas a princípio ele era o Capitão Marvel, né? Aí já em 40 ainda, né? Ele começou a sair pela All Star Comics, né? Que era uma coletânea de quadrinhos que trazia o Flash, Gavião Negro, Doutor Destino, Espectro, Sandman, aquele Sandman da máscara que tinha pistola de gás, que depois saiu durante muito tempo nas revistas da Vertigo, né? Foi revivido na Vertigo, né? Wesley Dodds. E aí eles saíram 3 números, né? 3 edições da All Star Comics, onde tinham histórias separadas desses heróis. Na 4ª edição, eles decidiram fazer um apanhado, né? O editor Sheldon Mayer falou com o Gardner Fox e falou assim: vamos reunir esses caras, é uma equipe, né, cara? Os caras, vamos reunir eles numa história. Mas aí mesmo nessa primeira história, eles não se reúnem para combater o crime. É uma história onde eles estão sentados numa mesa, né, reunidos, cada um contando uma história sua. Então a história continua sendo uma coletânea de história deles, sendo que o fio da meada é que eles estão sentados batendo papo. Que era, na verdade, né, um teste para ver se tinha química ali naquele negócio.
E aí depois os caras botaram fé e falaram assim, vamos lá, vai ser a primeira super equipe, e fundaram a Sociedade da Justiça da América, né? É, foi desenhada pelo Everett Hubbard, né? E aí, nessa primeira história, o Jay Garrick, ele conta uma história dele envolvido com bandidos no Panamá, numa viagem que ele tem com a Joan Williams, né? Ele vai para o Panamá e eles acabam se envolvendo com crime lá. Engraçado que o Jay Garrick, ele passa muito tempo sem ter um vilãozão, porque na época ninguém criava super vilões, né? Acabava que os super vilões eram traficantes, bandidos, assaltantes, punguistas. Então ficou muito tempo eles sem terem grandes vilões. Já quando a gente vai chegando em 49, a gente tem o primeiro Flash Reverso, que as pessoas acham que o Flash Reverso é uma invenção pro Barry Allen, né? Mas, assim, não era Flash Reverso, né? Na verdade, ele foi chamado O Rival, né? Ele saiu na Flash Comics 104 de 1949. Ele foi produzido pelo Robert Nigher no texto e Carmine Infantino no desenho. E aí eles mostram um amigo do Jay Garrick chamado John Burns, que ele refaz o acidente lá dele, né? E consegue ganhar poderes, só que ele passa a usar os poderes de forma a se tornar um super vilão. E aí ele adota um uniforme parecido com o Jay Garrick, só que com um vermelho mais fechadão, né? Um azul mais fechado, um azul mais escuro, próximo do azul marinho. E no rosto ele usa uma máscara. Durante algumas histórias até é confundido com o Flash. Algumas pessoas acham que é o Flash, porque ele usa essa máscara, mas depois ele acaba virando o Flash reverso do Jay Garrick, né? E o Jay é interessante porque assim é um Flash que é meio que o paizão, né, de todos os Flashes, né? Os caras veem o Jay como um personagem que está ali para dar um suporte muito mais emocional e psicológico do que para pancadaria. Apesar de que o Jay ele tem poderes que são bem interessantes. O Jay ele rouba a aceleração de outros Flashes, ele consegue roubar a aceleração para poder usar, ele consegue dar aceleração para outras pessoas, coisa que o Wally West veio fazer depois, só, né? E o Jay é um personagem que ele ficou durante muito tempo, quando houve a Zero Hora, né? Tentando consertar a cronologia da DC, mais uma vez, após Crise nas Infinitas Terras, o Jay, o Lanterna Verde, né, que era o Alan Scott, e como é que é o nome dele, gente? Agora me esqueci. Era o Starman. Eles foram envelhecidos, né? E o Wesley Dodds também foram envelhecidos para eles entrarem na cronologia correta. E depois disso, eles foram mantidos como dentro da cronologia como idosos já, como os coroas da parada e mais como tutor de heróis, né, cara? Aí a gente chegando aí em 1956, a gente tem a história, a revista Showcase 4, né? Onde o Júlio Schwartz ele dá uma revitalizada nos heróis e ele traz o Flash de volta, só que agora ele é o Barry Allen, né? Um cientista forense da polícia, e ele sofre um acidente quando um relâmpago atinge uma estante de produtos químicos e confere para ele super velocidade, né? O Barry, ele é de Central City, ele não era, ele foi um Flash durante muito tempo, escondeu a identidade secreta dele. E tem uma curiosidade interessante que o Barry foi um dos fundadores da Liga da Justiça, né? Ele tá lá naquela capa bacana contra o Starro e tudo mais. E tinha uma problemática, porque assim como o Wally West teve depois, e aí vocês vão poder falar, o Barry, ele
na revista dele era um Flash muito científico, muito sério, muito concentrado, e aí tinha até aquela brincadeira do fato Flash. Toda a revista do Flash saía com fato Flash. Se ele sempre usava de ciência para vencer dos vilões dele, né? E aí quando ele usava, eu usei prótons, não sei o que, para poder vencer o Tartaruga, que é um vilão que realmente só vem depois. Mas eu venci o Capitão Frio, vibrando minhas moléculas, não sei o quê. E aí no final tinha fato Flash. O que o Flash fez foi isso cientificamente aceito, não sei o quê. Então assim, o Flash era um herói que ele tentava trazer a ciência para dentro do quadrinho, para molecada. Então era muito divertido nesse. O Flash era um personagem que a gente achava assim, caramba, qualquer um pode se tornar o Flash. Se sofrer um acidente desse, vai virar o Flash, né? E aí o Barry, para poder disfarçar, e depois isso foi usado em vários velocistas, né? Para que ninguém desconfiasse que ele era o Flash, né? Ele sempre providenciava um jeito de chegar atrasado em qualquer encontro, em qualquer coisa que ele tivesse marcado, para que as pessoas achassem, pô, não pode ser o Barry, né, cara? O Barry Allen ele ficou durante bastante tempo e ele iniciou uma galeria de vilões muito interessante do Flash, né, cara? Capitão Frio, Onda Térmica, o Mago do Tempo, todos eles vêm com Barry Allen, né? E um dos principais vilões dele, cara, é o Gorilla Grodd, que também foi criado em 1959, né? Numa história onde do John Brumman, no roteiro, Carmine Infantino, ainda na arte do Flash, o Flash descobre uma civilização secreta de gorilas na África, né? E essa civilização é até pacífica, mas tem lá o Grodd, que é um gorilão que tem poderes de controle mental, e ele está tentando fazer com que os gorilas se rebelem contra o mundo e tal. E o Grodd vira um grande vilão, né, do Flash. E a grande questão do Grodd todo Flash tem um pensamento muito mais acelerado do que os demais seres humanos, né? Porque para agir em alta velocidade ele tem que pensar tão veloz quanto ele age. E isso sempre dificultou o Grodd a controlar o Barry, né? E era um vilão muito bacana. Ele até na série de TV, o Grodd foi bacana pra caramba. Eu não sei se vocês viram, eu vi a introdução do Grodd e ele arrebenta, né, cara? É muito bacana, é muito legal. Ele é grotescão, é um gorilão mesmo. Eu achei até que a série, nesse ponto, foi muito legal em trazer alguns personagens, como o Tubarão Rei, né? Que ficou bem legal. Apesar da gente ver que é um CG daqueles bem mais vagabundo do que de cinema, é bem bacana, né, cara? E aí, em 1960, a gente dá um pulo, o Flash tem. Ele conhece o sobrinho da Iris, né, o Ash, que era a namorada dele, o Wally West. E aí o Wally sofre o mesmo acidente que o Barry. Mas aí o Barry está perto dele, o Barry viu. E interessante, essa revista nunca foi publicada no Brasil. O acidente do Flash, ela é inédita no Brasil. E aí o Wally, o Barry, mais que automaticamente, vai lá e fala para ele, não, calma, relaxa, você tá com poderes, mas isso não é uma maldição, é uma bênção, e você tem poderes e tal. E aí o Wally, e assim, é uma questão de flashes, né? Todo flash o que vem depois sempre é mais veloz. O Jay Garrick, ele conseguia alcançar altas velocidades, não é isso? O Barry Allen, durante muito tempo, só alcançava a velocidade do som. E quando vem o Wally West, ele é um futuro Flash que vai conseguir alcançar a velocidade da luz e depois quebrar a velocidade e romper até a linha do tempo, né? Sem precisar de nenhum artifício, nenhuma artimanha. Quando o Wally West ganha os poderes, ele assume a alcunha de Kid Flash, né? Vira sidekick. Engraçado, a gente sempre está acostumado com o Kid Flash amarelo, né? Mas se vocês forem procurar lá nas primeiras edições e até no desenho animado, o Kid Flash era vermelho como Flash. A única diferença é que ele tinha o cabelo para fora
E outra parada engraçada, o Wally sempre foi ruivo, né? Mas ele, para disfarçar que ele não era o Wally West, quando ele se tornava Flash, ele pintava o cabelo de castanho para que as pessoas não identificassem que era a mesma pessoa. Agora, o que trabalheira, né, cara? O cara pintar o cabelo para poder passar batido como Flash. E aí, em 61, o Flash, o Jay Garrick, a gente assumia que o Jay Garrick era um Flash da Terra 2, né? Quando apareceu o Flash do... E aí, em 1961, foi lançado na revista The Flash uma história chamada The Flash 123, desenhada pelo Infantino de novo. Foi lançado a HQ Flash de Dois Mundos. A capa emblemática, todo mundo conhece, né? Aquele rapaz se protegendo de uma viga que está caindo, uma viga de construção que está caindo em cima dele. Ele fala: Flash, me ajude, me salve. E aí, de um lado tem um muro no meio, né? E de um lado tá o Barry Allen correndo, e à direita tá o Jay Garrick, né? E os dois falando: eu estou indo. O Jay, na realidade do Barry, né, na Terra 1, o Jay é um personagem de quadrinhos que até inspirou o Barry Allen. E aí, devido a um acidente, o Jay acaba indo, o Barry acaba vibrando numa velocidade diferente e ele acaba indo parar na realidade do Jay Garrick. E aí, quando ele descobre, caraca, eu tô na realidade daquele Flash que eu li no quadrinho, pera aí. Aí ele vai atrás do Jay, vai na casa dele, fala: poxa, você é o Flash que me inspirou e tal. Aí, mas eu não conheço você. Não, eu vim de outra realidade, eu vibrei numa velocidade que eu vim parar aqui, não sei o quê. E na minha realidade você é um personagem de história em quadrinho, escrita por um cara e tal. E aí eles, em algum momento, é uma curiosidade muito engraçada, em algum momento, o Barry tem uma ideia de que assim, você é um Flash, então, que o, o Júlio Schwartz ele sintoniza a sua realidade quando está dormindo e sonha com a sua realidade, vendo os seus efeitos, ele acaba passando para o quadrinho como se fosse um sonho, mas na verdade ele não sabe que ele está em outra realidade. E isso abre precedente para as infinitas terras, né? E aí a gente percebe o quanto o Flash é um personagem icônico dentro do mundo da DC Comics, porque o Flash é o personagem que abre o multiverso e ele é o personagem que quebra essa barreira do multiverso e começa a mostrar: tem infinitas terras e essas terras têm ligação, e esse foi só um primeiro de muitos encontros, né, cara? E aí tem a criação da esteira cósmica, que quem ia falar disso aí? Eu. Então vai lá, Filipão. Antes de começar essa parte, tem umas coisas que você falou que eu acho interessante me ver à mente que você Sim. falava. A primeira delas é que essa capa do encontro dos Flashes, do Flash dos Dois Mundos, ela é reproduzida na série quando encontram, na verdade, era alguém se fingindo ser o Jay Garrick, né? Ele era um vilão, e tem a cena reproduzida, os dois passando. Eu não sabia. Na segunda temporada. No final, ele é o vilão. E o Jay Garrick descobre-se que era era o prisioneiro desse vilão. Ele é um dos o Nicolas, você sabe dizer? Acredito que não. Esqueci de ativar o microfone, perdão. Não, então, da segunda temporada é o Zoom. É o Zoom, né? É o Hunter Zolomon. Isso. Aí ele está se passando pelo Jay Garrick, né? Ele está se passando pelo Jay Garrick. E o Jay Garrick é um sósia do pai do Barry, na nossa realidade, né? E acaba sendo, eu acho uma homenagem bem bacana também, né? Que não deixa de ser um Flash pai do outro, porque está inspirando uma nova geração. Tanto que nos quadrinhos, o Barry se inspira no quadrinho do Jay. E outra coisa é a questão do Carmine Infantino. Ele ficou durante muitos anos, até hoje, na verdade, associado com o desenhista do Flash.
Isso. Tanto que ele desenha várias edições, tanto que quando tem a Liga da Justiça 200, que aqui no Brasil saiu em Super Powers 3, salvo engano, acho que o Alaminho acho que sabe melhor disso do que eu, o número exato, porque é uma edição que ele tem um carinho muito grande. É um confronto ali entre os fundadores da Liga, que ao longo dos anos com as crises vieram a mudar, né? Mas inicialmente eram os Sete Poderosos, que eram o Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, o Flash, Ajax, né? O Caçador de Marte e Verde. E cada fundador, tinha um combate, os fundadores tiveram a mente tomada por alienígenas, e cada fundador da Liga tinha o seu desenhista, vamos dizer assim, principal, né? O Barry teve o Carmine Infantino. Tem vários outros, mas nessa edição, mas eu vou me prender exclusivamente ao Carmine Infantino. Em 1961, na edição 125 do Flash, é criada a Esteira Cósmica, né? Uma raça alienígena chamada Docris tenta dominar a Terra e tem até êxito, e eles fazem isso tornando o arsenal atômico do mundo obsoleto. Eles viajam no passado. Eu sei, é meio forçado, mas nesses anos nós tínhamos aí essas coisas e a gente gostava que se lambuzava. Os alienígenas vão para o passado e também para o futuro, e no passado eles tiram toda a radiação dos minerais e as armas se tornam obsoletas. Nessa época, o Flash e o Kid Flash agiam sempre em conjunto, e o Wally vai para o passado para derrotar a parte da invasão que está com a arma com a máquina que tira a energia dos metais. Eles vencem, né? E aí nós temos mais começa aí um dos artefatos que vem a fazer parte da mitologia do Flash. E mais adiante, você falou no primeiro Flash, que era o Flash do o primeiro Flash reverso, né? Perdão, o Flash do Garrick, e aqui começa a surgir o primeiro Flash reverso de verdade, né? Que é o inimigo do Barry. Escrita por John Broome e desenhada pelo Infantino. Um cientista, ele tenta mandar uma cápsula para o futuro contendo uma cópia ele é um cientista do século 25, contendo uma cópia do uniforme do Flash e um relógio, que é um relógio nuclear. Não fica bem claro qual é o motivo dele na história. E nisso acontece dele perceber que o relógio ia explodir, ele entra em contato com o Flash, depois fica claro que aquilo era para fazer o Flash vir ao futuro com a filha da Esteira Cósmica. Esse cientista, ele usa as energias do Flash para se tornar uma cópia do Flash, e para mostrar a superioridade, ele ainda usa cores invertidas para tentar deturpar o legado do Flash, toda a história do Flash, usurpando esse legado, né? E, claro, né, o nosso Velocista Escarlate derrota ele. E isso é a primeira de uma série de encontros e combates que o Flash vai tendo aí com o Zoom. Em 1966, na edição Flash 165, mais uma vez desenhada por Carmine Infantino e o escritor é o John Broome, temos o casamento do Flash. A capa já começa interessante, que é o Barry e eles no altar e o Flash tentando impedir o casamento. No decorrer da história, nós vamos descobrindo que eles vão se casar, o Zoom vem, derrota e prende o Barry no futuro, mas e tenta tomar o lugar do Barry. Ele quer se casar com a Iris. E o Flash consegue se salvar, consegue voltar ao passado em tempo de impedir o casamento, isso gera um conflito entre eles. E depois ele leva o Zoom de volta e ainda temos o casamento ao final disso tudo. Uma das coisas que eu acho que fez com que o Carmine Infantino seja considerado
o desenhista do Flash é que não só ele criou os aparatos, né? É o anel, é a esteira, mas como também foi quem escreveu o casamento do Flash. Em 1967, na revista Superman 199, é iniciado uma tradição que até hoje perdura nos quadrinhos da DC Comics, que seria o embate, a corrida entre o Superman e o Flash. Essa história ela não é desenhada pelo Carmine Infantino, porque ela é na revista do Super, quem desenha à época é o Kurt Swan, e o editor era o Jim Shooter. Eles são induzidos, não, eles são procurados pelo secretário-geral das Nações Unidas e a intenção é ganhar fundos para as nações em desenvolvimento. E eles fazem isso através de uma corrida. Só que o que ninguém esperava, pelo menos não os vizinhos, mafiosos também tentassem se valer aí de bolsa de aposta em cima disso, em cima desse confronto. Aí, durante a história, em vários momentos, tanto Flash como Superman, um vai levando a melhor do que o outro, vai conseguindo se destacar mais, ganhar mais terreno na corrida. E os vilões, que são mafiosos, conseguem capturar os dois e botar impostores no lugar para tentar ganhar dinheiro em cima da aposta. E eles conseguem se salvar. E isso eles prendem todo mundo, continuam a corrida, só que resolvem que termine no empate para que a mesma coisa que aconteceu lá, pela qual eles passaram de saber dos mafiosos, que não influenciem outros resultados de apostas clandestinas pelo mundo. E apesar de terminar empatado durante o decorrer das décadas, várias vezes quem ganhou foi o Flash. O Superman não é mais rápido que o Flash. Entendeu, Nicolas? Você que é fã de Superman, ele não é essa Coca-Cola toda. Mais adiante, nós temos, em 1978, a primeira reunião dos velocistas. Ela aconteceu na DC Especial 11. Chamava-se Além da Barreira da Supervelocidade. Escrita por Gary Bates e foi desenhada por vários artistas da época. O artista de maior destaque dessa edição é o José Luiz Garcia Lopes. E envolveu o Barry, o Jay, o Wally e o Johnny Quick, né? Que até então ele não vinha sido muito falado aqui nos nossos apontamentos, mas ele também é um velocista e eu, pelo menos, tive o primeiro contato com ele na Crise nas Infinitas Terras, mas isso é para a conversa mais à frente. Essa história, ela envolve, tem eles quatro, ela é orquestrada pelo Grodd, apesar de envolver as duas terras, e isso é algo que acontece mais à frente, tem vários encontros da justiça da sociedade, que os vilões de cada terra, o vilão de uma terra só, tentam em cima das duas equipes. E apesar do argumento principal, que seria a reunião desses heróis e o vilão envolvido, é nessa história que finalmente o Wally West conta para os pais que ele é super velocista. E aqui ele resolve continuar estudando, se concentrar nos estudos, vai tendo a carreira do Kid Flash em paralelo, e ele entra para a faculdade. Quando ele entra para a faculdade, ele abandona a identidade de Kid Flash, só vindo a ser falado, não, só vindo a participar de alguma revista em Novos Titãs, em 1984. Né? E esse foi o que mais marcou essa edição, apesar de envolver todos esses velocistas. Mais adiante, em 1978, nós temos aí mais um objeto para entrar para a galeria, para a mitologia do Flash, né, que seria o anel e o uniforme do Flash. Essa história
na Flash 267, perdão, 1978 é o ano. Ela é narrada em flashback, ela mostra o Flash, o Barry Allen em início de carreira. O pai da Iris, que se chamava Ira West, era o maior cientista e consultor científico da polícia de Central City, era o maior cientista de Central City também. E o Barry resolve revelar a identidade para ele, pedir ajuda. E é esse cientista que desenvolve tanto o anel quanto o uniforme que é comprimido e fica dentro do anel. E um fato interessante, mas não é um fato flash, é que do decorrer da história, já se aproximando do final, o professor tem a sua casa assaltada, ele leva uma pancada e ele esquece de várias coisas, entre elas a identidade do Flash, né? Doce inocência da época, da Era de Prata dos quadrinhos, que tudo isso a gente engolia fácil, né? Hoje em dia a gente torce o nariz. Parece até aquelas coisas que aconteciam em Smallville, que para não descobrir a identidade do Clark, sempre tinha umas paradas no final do episódio, mano. É legal, não sabia disso. Eu acompanhei pouco, acompanhei Smallville até a 5ª temporada. Depois disso eu parei. Eu tenho até que ver, que eu queria saber como é que ela termina. Eu tenho que retomar também. Em 1978 também nós temos mais uma corrida do Flash com o Superman. Ela ocorre em 2 edições da revista DC Comics Presents, edição 1 e 2. Nessa edição, que é escrita pelo Cary Bates e desenhada pelo Alex Saviuk, o Superman e o Flash vão investigar a queda de 2 espaçonaves. E essas 2 espaçonaves são 2 raças que vivem em guerra há milênios e acaba tomando eles dois como cada um campeão de cada raça aqui na Terra. E eles têm que novamente correr. E aí nessa história você tem tudo aquilo que a gente vibrava, eu pelo menos vibrava muito quando via corrida do Flash, problemas envolvendo linha temporal. Se eles não se controlam no meio da corrida, eles podem mudar tanto a história de Krypton e dessa forma o Superman nunca vir parar na Terra, como mudar a história da Terra também. Eles conseguem vencer e no final até tomam um cafezinho para comemorar. Eles vencem a raça alienígena sem haver a conclusão da corrida, né? E a partir daqui nós vamos entrar numa fase mais sombria na vida do Flash. Que aí o nosso amigo Alamir, o Júnior, ficou de apontar. É verdade. Pô, cara, tem umas coisas que você falou aí, Felipe, interessantíssimas. Essa da descoberta do anel, realmente eu não sabia, do uniforme. Muito legal. Meu nome é Alamir Júnior, também faço parte dos Diretos Titãs. O Flash é um personagem muito icônico, né? Os 80 anos dele, não poderia deixar de merecer um vídeo. A partir dessa fase que o Felipe falou, a gente está na era de bronze do Flash. Então, é um período do Flash, que, conforme o Felipe falou, um período muito mais sombrio. E essa fase que eles colocam dessa sobriedade, dessa sombridão da fase do Flash, culmina ser no mesmo momento em que a esposa do Flash, a Iris West, morre. Né? Porque Iris West Allen, ela é a primeira esposa do Flash e, de fato, ela casou com ele. Tá? E o que acontece? Como é que se dá a morte da Iris? Né? Para vocês poderem entender. Também é escrita pelo Cary Bates e a arte é assinada por Alex Saviuk. Estão numa festa, fantasia, o próprio Barry Allen está fantasiado de Flash e ela está fantasiada de Batgirl, né? E um cara aparece na festa e mata ela. Mas se descobre depois que não é bem esse cara o responsável pela morte dela, porque o Flash, nesse período, o Barry, ele já era um cientista da polícia e ele vai atrás do suspeito para poder descobrir o que acontece e depois descobre que era um plano do Professor Zoom, né, o Flash Reverso.
Então, o que aconteceu nesse período? As vendas do Flash, elas começaram a cair por demais. Então, eles resolveram, né, fazer o quê? Resolveram mudar algumas coisas na revista do Flash, poder tornar mais sombrio, para ver se continuava a reverter as vendas, né? E foi nesse período que aconteceu um arco, né, muito, muito grande, chamado Julgamento do Flash, tá? É uma trama do Cary Bates mais uma vez, e que ele decide se casar, né? Ele conhece uma nova namorada, né, Fiona Webb, e o Flash Reverso uma vez mais ataca e tenta matar ela, né? Só que o Flash, no final da ação dele, ele acaba matando o Professor Zoom. E os outros heróis, lógico que não gostaram nem um pouco do que aconteceu, e ele começa a ser julgado por as suas ações, por esses heróis, porque ele deve ser punido ou não, né? Bom, o que acontece? Tinha uma ideia nos bastidores, nesse período, para que eles matassem o Flash. Eles queriam, porque as vendas estavam muito baixas, e eles estavam pensando se iriam matar ou não. Muita gente não gostou dessa história, porque foram 2 longos anos, né, relacionados a isso aí, e essa história iniciou na revista Flash 324 e terminou na 350 e acabou também encerrando a última edição daquela revista. Lembrando que essa revista do Flash, ela já trazia já o prefácio de que o Flash era o homem mais rápido vivo do mundo, né? Então, as pessoas usam outras mídias, né? O Flash é o homem mais rápido, ou o homem quase mais rápido e tal. Isso aqui já era algo utilizado já há muito tempo, lá desde 78. O que aconteceu? Como as vendas também da DC começaram a cair, essa edição durou da Flash 324 a 350, terminando em 1985 e finalizando assim a última edição do Flash. Nesse período, o Flash ele aparecia corriqueiramente em algumas outras histórias, e o Wally West, o Kid Flash, ele era agora membro efetivo dos Novos Titãs. Mas aí é outra história, para a gente falar de Contrato de Judas, a gente falar Dia da Colmeia e tudo mais. Então, o que aconteceu? A DC resolveu tentar colocar seu universo todo num mesmo patamar, num mesmo ambiente, que é Crise nas Infinitas Terras. Vou falar rapidamente, mas merece-se um vídeo específico sobre isso. E até hoje, em uma das situações mais sentidas relacionadas a esse período, que é uma história específica da Crise nas Infinitas Terras. Conforme o Fabiano falou anteriormente, cada Flash quando ele aparece, ele é sempre mais rápido do que o seu antecessor. E na crise, a ideia central é que se unissem, alguns personagens fossem destituídos, fossem colocados no limbo e fosse tentando fazer um universo muito mais compacto e conseguisse colocar cada personagem numa linha de tempo para que se pudesse unir. Beleza. O Flash foi um dos personagens sacrificados nesse período. Porque quem não sabe, o Flash, para que ele possa acabar com a máquina do anti-monitor, ele tem que se sacrificar. E ele acaba vendo sempre vendo o que pessoas no futuro ou no passado desses personagens, e ele vai aparecendo e você não consegue entender. Aí no final, quando ele morre, o Flash morre, você tem essa ideia. Deixa eu ver se eu anotei aqui aonde está a história em que o Barry morre. O Barry morre. Na crise, originalmente ele morre na Crise das Infinitas Terras, número 8, tá? Publicada em 1985. Uma das mortes mais sentidas, tanto ele como da Supergirl, Supermoça, tá? Eles perderam a vida nisso aí. A partir desse momento, quando o Barry Allen deixa de existir, tem que haver um substituto dele. O substituto natural dele é quem? O Wally West. É isso, o Wally West.
Engraçado é que o Wally West ele tem características muito diferentes do Barry. O Wally, na verdade, ele deveria ser mais rápido e ele deveria não ter fraquezas como o Barry não tem. O Wally chega um período que ele perde os poderes, ele se desgasta muito mais e ele é mais lento do que o Barry. Existe uma história que tenta explicar mais ou menos isso que acontece com ele, tá? E é até legal também te mencionar uma coisa que eu estava querendo falar, que é o Flash McGee, né? Que depois uma parte desse Flash McGee é introduzida numa outra mídia, na outra mídia, que é o Flash do... Como é o nome dele? O Flash da série de TV. Como é que é o nome dele? Wesley Ship. É isso, gente? Wesley Ship, né? Isso. E depois isso. Ele introduz que acaba sendo o pai do Barry, né? Exatamente. Então, assim, esse Flash ele tem que se alimentar muito, porque o metabolismo dele é muito rápido, ele come altas quantidades para que ele possa manter possa manter a energia dele, e ele se cansa também quando ele não faz isso, quando ele não repõe a energia. E ele perde os poderes. Ele ganha na loteria, ele arruma uma namorada. Esse Flash, na verdade, ele podemos colocar que ele seria um cara extremamente azarado e também inconsequente, porque a mesma maneira que ele fica rico, ele fica pobre, rápido. Ele arruma uma namorada de uma pessoa que tem problemas com drogas, que é o Flash McGee, que o nome da droga é a tal da V9. Essa é uma fase que foi publicada aqui, se eu não me engano, acho que Liga da Justiça ou Novos Titãs. Era assinado por Jackson Kiss, que fazia arte, não me lembro agora os roteiros, né? E o Flash desse período é um Flash muito legal, vale a pena quem não conhece esse Flash buscar essa fase do Flash, que é muito legal, tá? E o que acontece? O Wally, ele perde os poderes, depois ele recupera os poderes dele uma vez mais, e isso, concomitantemente, o Mike Baron, que faz os textos, e as artes são do Jackson Kiss. Concomitantemente a isso, surge na televisão o John Wesley Shipp, em 1990, pela CBS, o Flash, né? Que aqui no Brasil, algumas pessoas falavam que eu não era Flash, mas era Dorflex. E isso não é mentira, isso é verdade. Meu irmão tá rindo e é verdade. Era Dorflex. Ele teve um bastante sucesso na época. A roupa do Flash, o uniformizado, ficou até eu acho até muito legal. Sim, Felipe, é Dorflex mesmo. Não tô fazendo merchan para medicamento porque não tem necessidade, tá? O período do Flash muito legal também. Tem bastantes histórias interessantes. Nesse período também a gente começa a ver a galeria de vilões do Flash aumentar. O Flash tem um personagem legal que aparece nessa época, que é o Flautista, que ele é um inimigo do Flash, e é um dos poucos, naquele período de 1990, que é um dos poucos personagens que se assumem homossexual. Porque nesse período existia uma restrição muito grande e ele se assume para o Wally e para a Tina, quando o Flash namorava a Tina McGee. Ele fala para eles, olha, eu sou gay e tal. E ele deixa de ser vilão e se torna um aliado do Flash, tá? A série do Flash, ela foi muito bem recebida pelo público, mas teve só uma temporada. Depois o John ele retorna nesse Flash que agora está passando aqui pela gente, pelo canal da Warner, né? E depois disso o Flash ele volta a ter uma quedazinha de vendas e o Flash passa para as mãos de Mark Waid, né?
com desenhos do Mike Wieringo, não sei. Ele ainda permanece com os poderes dele limitados, só que agora começa a ser explorada uma nova situação do Flash, um novo uniforme do Flash, e o Flash como pai de família. Uma questão dele estar muito mais relacionado com os filhos e com a herança que o Barry deixou para ele. E o Mark Waid resolve explorar, que é nesse período, porque ele era mais lento, ele era mais fraco, se cansava mais, é como se fosse um bloqueio mental que o Barry teria colocado na mente do Wally ao momento da morte dele. Tá? Ele volta a confrontar o Professor Zoom, né? Ou o Flash Reverso, né? Esse Flash é um Flash que ainda ele não era capaz de atravessar objetos sólidos, né? Mas aí acabava explodindo eles. E eu vou passar agora a bola para o Alani, para o Alani poder falar a respeito desse período do Flash, porque a minha fase aqui já vi que já acabou. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu estou até trajado, né? Em homenagem ao grande Flash aí, um personagem que todos nós aqui gostamos, aprendemos a gostar. E só um detalhezinho antes de eu começar a falar dessa fase, a gente conheceu o Flash na televisão em Super Amigos com o nome de Relâmpago, né? Ele tem, inclusive, acho que só tem um episódio, a Mulher Maravilha e o Flash, eles estão fazendo uma missão em que ela chama ele de Flash, mas era Relâmpago, né? Bom, o meu irmão falou aí da fase do Mark Waid, e um grande desenhista também começou a trabalhar nessa fase, que é o Salvador Larroca. Eu não sei se ele é americano, não sei se ele é hispânico, não sei. E começou a saga Velocidade Terminal, que eu tive o prazer de ler hoje. Li hoje a saga. E a saga Velocidade Terminal, ela fala do seguinte, que o Flash, ele volta de o Wally West, ele volta de uma missão no futuro, e quando ele chega para Linda Park, que era a namorada dele, e depois tem a fase do casamento, que a gente vai falar daqui a pouco, ele está em forma, não em forma de relâmpago, mas está em forma de luz, né? Sai assim, tipo umas luzes nele, em que a velocidade dele aumentou bastante. E nessa época, são apresentados, pelo menos eu não conhecia, tá? Para mim, foram apresentados para mim, Max Mercúrio, Jess Kick, que é filha de Johnny Kick, que o Felipe falou, e o Impulso, que é o neto do Barry. Inclusive, ele chama a Iris, inclusive nessa história, ele chama a Iris de vovó. É muito engraçado que tá o Jay, tá a Joan, a Iris, esperando o Wally voltar para comemorar o aniversário deles. A primeira história é essa. E o Impulso. Só que o Wally chega e tal, vai aquela coisa de tentar comemorar o aniversário, e a Linda chega para ele e fala assim, olha, você está muito esquisito e tal. Ele, não, tô bem. Mas ele não estava bem. Ele sai numa missão junto com a Liga, inclusive uma missão junto com o Gavião Negro e Mulher Maravilha. E aí, conforme eles vão fazendo as missões para tentar deter o tal do Cobra, inclusive é uma coisa assim, engraçada. Eu acho que esse Cobra ele não era um vilão antigo do Flash. Talvez quem for ver o vídeo aí e tenha um conhecimento bom também, pode até nos ajudar nisso, né? Que esse Cobra não era um vilão antigo do Flash. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, né? Então, eles enfrentam o Cobra e tal, e a saga, ela tem, acho que são 5 ou 6 edições, deixa eu contar aqui, porque eu tive que ler nos meus formatinhos, tá? Para o Nicolas ficar feliz, ó. Aí, Nicolas, formatinhos do Super-Homem, tá? Tá aqui. Eu tive que ler essa saga hoje, são 6 números, são 6 partes, Velocidade Terminal, e inclusive é engraçado para match 1, match 2, match 3, até chegar ao final. E no final, eles derrotam o Cobra, ele recupera o poder. Quer dizer, diminui o poder dele, né? Diminui o poder dele e tudo volta ao normal. E aí, depois de Velocidade Terminal, tem... Aí eu vou pegar umas colinhas aqui, tá, gente? Que é muita coisa. Tem uma saga Parada de Emergência, que eu não li. Tem o surgimento do Flash Negro,
tá? E o casamento dele com a Linda Parker, que foi uma coisa que meu irmão falou, que ele herda aquela coisa de família e tal, do Barry, e ele casa com a Linda, tá? Casa com a Linda Parker. Aí tem o pessoal tá falando do Cobalto Azul, e tem essa fase do Cobalto Azul também aqui. Gente, eu não li nenhuma dessas fases, então não posso, tá, entrar em tantos detalhes, por quê? Para até não falar besteira, né? Preferível nem falar besteira. Então, eu prefiro só comentar e aquilo que eu li, eu falo para vocês. Tem uma saga da corrente elétrica também. E tem o Walter West, inclusive eu tenho 2 edições. Isso aí dá para comentar rápido. O Walter West é um cara de uma outra dimensão. Ele tem tipo uma cicatriz assim no rosto. Ele vem para poder fazer uma missão para derrotar o Cadabra. Inclusive, o Cadabra ele reapareceu recentemente nas histórias dos Titãs. Eu tenho aqui. Então, o Walter West, ele volta para a sua dimensão depois que eles fazem a missão para derrotar o Cadabra. Inclusive, ele volta porque ele estava tendo um desequilíbrio do contínuo espaço-tempo. Então, essa coisa de espaço-tempo também já era bem explorada. Quer dizer, sempre foi bem explorada no Flash, e o Mark Waid, ele acrescenta também nessa parte aí. Aí tem outras fases aqui, tem Sangue Irá Correr, que eu não li também. Fogo Cruzado, que é de 2002. Aí volta, que o meu irmão falou lá, ó, a Tina volta nessa fase aqui. E tem alguns vilões também que eu não comentei antes, tipo Vandal Savage, é um vilão que também começa a fazer bastante parte das histórias desse terceiro Flash. E é um tipo androide, cara. Eu não sei falar o nome daquele personagem. É simbionte, mas no lugar do O tem uma porcentagem ali. Eu até gostei do cara, né? Tem uma porcentagemzinha no meio, tem alguma coisa a ver com minha profissão, tudo. Então tem esse personagem também que não é tão bem explorado também, tá? Isso aí é lá um pouquinho atrás. Aí tem novamente o professor Zoom, que aqui eles falam que é Hunter Salomon. Aí quem leu isso aí, de repente, pode falar melhor. Eu parei de comprar um pouco de revista, então eu estou meio por fora dessa fase. Mas aí, gente, eu não posso esquecer de falar nisso aqui, que em 2003, a DC iria fazer essa última crise. Olha a cara do meu irmão, ele fica animado quando fala em crise, ó. Olha lá. Eu sabia que ele ia fazer essa cara, e a DC ia fazer uma última crise, e ele está ali fazendo o sinalzinho. Que é a crise final, inclusive eu tenho essa saga aqui, eu li, mas eu achei um bolo danado. E nessa saga crise final, tem a volta do Barry Allen. Tem a volta dele, ele volta nessa saga, né? Que a saga foi escrita pelo Fabiano vai ficar feliz quando falar aqui, Grant Morrison e John G. alguma coisa. E foi o cara, já está aqui. Está aqui o nome do... Está aqui. J.G. Jones, que foi o desenhista, e tem Carlos Pacheco, Marco Rude, Doug Mankey, eu não sei falar o nome desse cara também. Então tem a saga Crise Final, em que o Barry volta. E o Barry voltando, fica aquela confusão, né? Quem seria o principal Flash, quem seria o principal Flash, tudo. E aí, engraçado é que, nesse meio termo, em que volta o Barry, aí vou dar uma pulada de tempo, na saga... Vou lembrar aqui. Eu vou lembrar, gente. Dos Anéis Negros. Como é que é o nome da saga? Eu tenho isso. Noite Mais Densa, lembrei. Na saga Noite Mais Densa, o Flash ele fica tanto tempo fora, preso na força de aceleração, Flash, Barry Allen, que eles estão, no caso está o Barry. Depois eu vou voltar na outra coisa aqui que eu não podia esquecer, eu acabei esquecendo, mas eu vou voltar aqui que eu lembrei. Está o Barry e o Hal Jordan conversando num cemitério de Gotham, e aí o Barry ficou tanto tempo fora, e ele fala assim, Hal, quem morreu? Aí o Hal, com seu anel, vai e faz aquela demonstração, né, com
poder de luz dele, poder da vontade, e mostra todos os heróis que tinham morrido. Hein? Mas Noite Mais Densa é uma saga que é o que meu irmão falou. Depois, sei lá, não sei, não vou falar disso não. O Fabiano está até falando, não vou falar disso. Só um comentário rápido que o Flash tem uma participação muito importante. Gente, eu esqueci o negócio do Wally West, que é o seguinte. Na animação Liga da Justiça, um dos personagens principais é o Wally, não é o Barry. A Liga da Justiça, aquela animação lá dos anos 2001, 2002, né? Ele é o Flash principal ali, inclusive vocês veem a importância do Wally nesse universo. Nos episódios Um Mundo Melhor, que é, na verdade, os Lordes da Justiça, que acaba virando uma terra do multiverso DC, ela é criada através da morte do Flash. O Flash morre, né? O Luthor mata o Flash, e dali a Liga da Justiça, para se vingar, né? O Superman acaba matando o Lex, e aí tem o início ali da saga Um Mundo Melhor. Ou seja, foi por causa da morte do Wally que teve essas consequências todas. Então, o Wally, ele é muito importante nessa saga aí. Aí, gente, eu falei para vocês antes que a DC ela queria fazer uma nova crise, né? E ela não fez essa nova crise em Crise Final, lá em 2003. Ela fez no evento chamado Flashpoint. Mas antes da gente falar do Flashpoint, olha só que coisa interessante. O Jeff Jones, junto com o Ethan Van Sciver, eles fizeram uma saga, inclusive, eu tenho essa saga aqui nas revistas de Liga da Justiça, mas eu quero comprar ela encadernada, que é a saga Flash Renascimento, em que explica ali como a mãe do Barry é morta. E, na verdade, ela é morta pelo Professor Zoom. E, inclusive, no início das histórias, é exatamente o Professor Zoom matando os guardas e tudo. E, no decorrer, a gente fica sabendo uma história muito boa, né, que realmente recoloca o Flash, né, Barry, no universo DC, né? E aí, as consequências disso é criada a saga Flashpoint, em que o Barry, para poder salvar a sua mãe, olha a importância do cara, olha a importância do Flash, a importância que foi dada ao Flash, né? É o que o meu irmão falou, como as vendas estavam muito fracas lá nos anos 80 e tudo, resolveram matar ele. O Wally teve uma importância muito boa também, eu já citei algumas sagas que ele fez aqui, mas quando o Barry retorna, uma das principais coisas que acontece é, poxa, vamos dar uma alcunha legal ao Flash, fazendo o quê? Ele vai causar o Flashpoint. Ele vai causar o reboot na DC. O Flash, ele salva o universo DC, não, no caso a Terra 1, vamos botar assim, lá em crise, mas ele volta a fazer um rebuliço danado quando ele cria o Flashpoint. O Flashpoint simplesmente ele volta, salva a mãe dele, mas ele muda completamente o destino do universo DC. Né? E aí, todo mundo já conhece o Flashpoint, principalmente por causa da animação, por causa do filme que vai ter do Flash no futuro, acho que daqui a um ano e meio, não sei. Então, entrar no detalhe dessa saga, eu acho que não vale muito a pena nesse momento, certo? Só comentei do Flashpoint, aliás, eu tinha que comentar mesmo, para mostrar a importância do personagem na volta dele, que realmente deram uma força para ele assim muito grande. E depois de Flashpoint, aí já entra a fase dos Novos 52. Em Novos 52, nós temos a volta do Flash Barry Allen, e muita gente estranhou e reclamou o fato de não ter o Wally West. E no início, você tem ali um retcon. Bom, é todo o universo sendo reiniciado, né? Você tem ali fatos da infância e adolescência do Flash, um amigo dele que acaba sendo agente secreto, que dá o tom ali da primeiro arco de histórias.
e um cientista começa a falar sobre como o cérebro do Barry deve funcionar em função da força de aceleração. Eu até não vou me prender muito no decorrer da história em si. Agora, uma coisa que eu achei interessante em Novos 52, que me parece que assim, muita gente falava assim na época, deixaram o Wally West de fora, né? E criaram um outro só para agradar, questão de representatividade, mas eu acho que não foi isso não. O Barry é um Flash muito importante e uma coisa que acontecia é que o Wally West era mais poderoso que ele. Então, quando você tem Novos 52, você tem um Flash reintroduzido, né, no universo DC, só que é trabalhado uma coisa que o Barry nunca teve, que é a questão da força da aceleração. Então, eu acho que não foi algo assim meramente por questão de representatividade, ainda que ela seja muito importante, mas para tornar o Barry um personagem no mesmo patamar do Wally. E a partir do segundo e terceiro volume, você começa a ter a reintrodução de vilões clássicos do Barry, que acredito que você queira comentar, Nicolas. Não, eu ia falar, mas pode seguir. Então você tem uma repaginação, eu até achei interessante, apresentado alguns personagens novos, tem um que é fruto de um acidente da Segunda Guerra. Oh, meu Deus, o nome dele, a idade é um problema, acho que é Turbina. Tá? Sim. Que depois ele Turbina. é até mencionado depois em um dos casos na verdade, não é nem do Flash necessariamente, né? É do Barry, enquanto ele está como investigador. Ainda tem isso, como punição por sempre viver atrasado e criando problema, o Barry deixa de ser um investigador da polícia para se tornar um investigador lá em perito criminal, lá na prisão de Iron Heights. E com isso ele acaba passando certas dificuldades, né? Eu achei uma fase muito interessante e no início eu também achava que era algo sem cabimento, mas depois você vai vendo que é necessário, que eles querem construir um Barry e um Wally em pé de igualdade. E outro fato também interessante, quando você tem a transição de Novos 52 para Renascimento, que não é necessariamente um retcon, né? Uma das histórias que vai dando ali, fazendo a ligação entre esses dois planos editoriais, Titãs Caçados. Quase todos os Titãs voltam, Titãs até que não eram anteriormente ligados à origem da turma Titã, menos o Wally. O Wally só volta quando inicia Renascimento, né? E as pessoas falam que é uma questão de trazer o heroísmo clássico de volta, e fala do Superman pré-Flashpoint e esquece de mencionar o Kid Flash voltando, o Kid Flash original, né? A própria DC também tem um vacilo aí que ela não consegue explorar isso. E é uma fase assim, vários heróis tiveram fases ruins. Super-Homem é um que teve uma fase muito ruim, mas não é o tópico aqui da gente. Mas eu gostei de como eles foram trabalhando o Flash desde a volta dele. É o que eu tinha mencionado. O Flash ele também tem não uma importância, mas ali mostra o porquê que o Barry é importante no universo DC. Na saga Convergência, no final da saga, o Barry Allen, a Supergirl, o Hal Jordan Parallax e o Superman pré-Flashpoint, no caso o pós-crise, eles voltam ao início de onde eles tinham saído da dimensão deles, eles voltam para aquilo ali. E lá alguém fala assim pro Barry: Barry, você tem que voltar porque você é que salva o universo. Você é que salva o universo em relação ao Anti-Monitor. E ele volta. Então, assim, o Flash em crise, ele tem uma importância fundamental,
o Barry. Depois o Wally, ele tem uma importância gigante, tanto que no universo das animações, o Flash é ele, e eu tenho as temporadas todas. Não aparece outro Flash ali, só aparece ele. Tá? Então, ó, Na Liga Sem Limites, só o Wally só mesmo. aí não, aí depois disso aí aparece todo mundo, né? Ó, vai pro Nicolas aí. Só depois, acho que de Lanterna que aparece o Hal Jordan, né? Naquele Isso. episódio de Liga da Isso. Justiça Sem Limite. Isso aí. É até bem interessante, que eu lembro que na época eu fiquei sem entender nada. E vocês acharam algo bem divertido, né? Eu fiquei assim... Aquela época você não acompanhava e não sabia que existia o Jordan também, né? Seria isso? Não, eu não sabia que existia o Jordan. Bom, eu vou só dar uma paginada assim sobre o Barry que ainda está sendo feito, né? O Barry que está sendo construído pelo Joshua Wilson nessa fase da renascimento, desse. E é como vocês disseram, né? Essa importância toda de todos os Flash, principalmente, mesmo o do Jay Garrick tendo sido o primeiro, a gente sabe que acho que o Flash de fato mais importante é o Barry, né? É o que mais se crise final. O que eu posso dizer sobre o pouco conhecimento que eu tenho? A gente tem do primeiro ao segundo volume ali o arco do Deus da Velocidade, né? Que eles aqui traduziram de Godspeed para Deus da Velocidade. E é um arco até interessante. Acho que ocorre, se eu não me engano, eu sinceramente não lembro dos detalhes, mas eu acho que ocorre uma nova explosão de... É tipo aquele pretexto deixa eu ler aqui. É tipo o que acontece na série, eu não lembro, acho que explode acelerador de partículas. Não é exatamente isso, não. Na verdade, é uma tempestade. Eu não lembro ao certo o que acontece, eu sei que é uma tempestade que ocorre e dessa tempestade... Oi? É uma tempestade da força da aceleração. Isso, eu estava já confundindo o que aconteceu na série. Uma tempestade. E dessa tempestade surgem vários novos velocistas, né? E antes mesmo dessa tempestade, a gente tem o Wallace West, que no começo ali ele ainda ficou sendo chamado de Wally West, e logo depois foi reintroduzido o nosso Wally mesmo, o primeiro. E é até uma confusão isso. E uma hora fala Wally, não sabe se está falando de quem que está se falando, mas eu acho que meio que se estabeleceu de que o Wally é o primeiro e o Wallace é o segundo, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Então, nos dois primeiros volumes, né, pelo menos aqui como saiu, né, em volumes, e eu vou separando assim nos arcos, você tem ali o arco de Deus da Velocidade, um dos amigos do Barry, que é um dos detetives agora, acho que é o August, que é ele que vem a se tornar o Deus da Velocidade. Ele também é atingido na tempestade da força de aceleração. Ele termina preso e tudo. Tem um arco filler ali no final. Um arco filler assim, que realmente não tem importância nenhuma. Mas é interessante ver o Barry e o Wallace trabalhando, né? E no terceiro volume a gente tem a reintrodução da galeria de vilões, né? O Barry querendo saber por onde mais ou menos acho que eles estão, algo do tipo. Eu sei que eles são reintroduzidos. Logo depois a gente tem o Bottom, né? Mas isso também acho que não vai ser muito relevante, acho que
pelo menos não relevante pro run do Joshua. Logo depois acho que tem outros volumes, como que reaparece o Wheelbarrow Town e joga o Flash, acho que pro futuro, algo do tipo. Eles voltam para, se não me engano, acho que ele sequestra eles. Me corrige aí, é que eu tô perdido, o Felipe. E você, os volumes mais recentes, os volumes mais antigos, você tá mais por dentro. Caraca, velho. Como é que eu continuo agora? Eu tô perdido. Eu tinha que ter. É muita coisa pra ler assim, cara. Eu tinha que ter pego alguma coisa, pelo menos, pra me situar. Não precisa ficar tenso, vai com calma. Ele vai, o Zoom reaparece, ele sequestra a Iris, ele vai para o futuro para resgatá-la Isso. e aí tem uma menção aos gêmeos do Deller, né? Do Bell e da Iris, e é aí que ela descobre a identidade dele, né? É aí? Eu já nem lembro mais. E ela mata o Zoom. O Zoom não, na verdade o Flash Reverso, né? Isso, perdão. Isso. Ela mata, né? É ela que mata com uma arma. O que até, de certa forma, é relevante, né? Porque o Will Bard, ele já se tornou ele se tornou um paradoxo, né? Então, uma hora ou outra ele termina voltando, né? Então, tanto faz se matam ele que ele volta. Não que seja algum absurdo, né? Um herói ou vilão voltando nos quadrinhos, mas ele já tem um pretexto absurdo de que, tipo, ele voltou e que se dane, né? Não precisa muita explicação. Ele voltou e você só engole isso. Logo depois você tem o arco, acho que negativo, pelo menos é o que está aqui. O Barry, acho que ele desenvolve ele volta com a aceleração do... Ele volta com a aceleração do... Ele absorve, na verdade, a aceleração do... Antes da gente matar o Flash Reverso, que é a Speed Force negativa, né? E disso ele vai tendo problemas, porque ele não tá havendo um conflito, acho que com a velocidade, a aceleração dele, a força de aceleração dele com a força de aceleração negativa. E até parece um vilão meio bosta lá, que é acho que é o como é que é o nome do cara? Hemoglobina, acho que é um negócio assim. Corrigida no meu amigo Alanir, o Flash Barry Allen, ele volta numa saga da Liga da Justiça, na verdade, onde um grupo, o Karate Kid, a Vesper e mais alguém e aquele Cósmico, né, garoto Cósmico da Legião dos Super-Heróis, eles voltam no tempo com um bastão que é tipo um aterramento, né, um bastão de aterramento, e aí eles ficam falando que vai voltar um herói que vai voltar, e fica todo mundo na expectativa de ser outro herói, que seria o Flash, e aí no final das contas o bastão energiza eles e começa a dar ali o retorno do Flash naquela saga ali, porque fica todo mundo naquela expectativa de que o Barry vai voltar. Na verdade, se não me engano, não é o Barry, é outra. Eu não me recordo bem, mas eu sei que ali começa a volta do Barry Allen. Eu já acho que. Eu acho que volta é o Wally com a família. Isso, é verdade.
Todo mundo fica Acho achando que que é o o nome Barry. da saga, acho que é até Relâmpago, né? Isso, isso aí. E aí o Wally volta com 2 filhos, né? Que eles têm poderes da força de aceleração, só que o filho são gêmeos, o menino ele ganha super força e a menina ganha. Ai, agora eu não vou me lembrar. Ela é super veloz, mas ela tem outra habilidade também. Acho que ela voa, né? E depois até eles sumiram com esses gêmeos, eu não tenho mais visto, né? Ou pelo menos até onde eu vi, parece que agora em Renascimento eles voltaram, né? O Wally West voltou a ter filhos. Tem força de Olha, aceleração. eles voltam numa história, mas eles são deixados de lado do mesmo jeito. É só uma aparição assim, bem corrida, mas não. Eles não voltam a fazer parte do contexto ali do Barry, não. Entendi. Porque agora volta. Eles vão voltar, os filhos do Wally, eles voltam numa saga que é inédita aqui no Brasil, chamada Flash Forward. Eles vão voltar em Flash Forward. Então, e aí assim, falando sobre essa questão, a gente falou, o Alamir falou um pouquinho sobre crise e tudo mais. Eu acho que uma das coisas mais importantes da gente falar sobre crise, né, o que o Flash é praticamente o cara que desencadeia o salvamento dos heróis para a crise. Porque quando ele se liberta do poder do Pirata Psíquico lá, e ele tem aquela cena que ele está espancando o Pirata Psíquico, né, dando socos e socos na cara do Pirata Psíquico, depois ele fala que vai se libertar, vai salvar o mundo, e aí ele destrói a máquina do monitor e dá a entender que ele morreu, né? Depois a gente descobre que ele não morreu, na verdade, né? Ele só retornou no tempo e ele vai fazer aparições em outros períodos da história, e aí mostra o grande valor do Flash. O Wally West, né? Agora mais, que o Nicolas estava falando das sagas, eu acho que é importante, Nicolas, nessas sagas agora, eu não sei se você leu, é aquela Heróis em Crise. Não li, graças a Deus. Não, então, que um dos grandes causadores do problema aliás, o causador do problema é o Wally, porque ele não admite ficar sem os filhos, né? E sem a esposa. Então ele fica, como ele é um Wally destacado dessa realidade, aí eu não posso dizer porque eu também não li, mas pelo que eu li a saga do Heróis em Crise, e ele fica tentando ajuda porque lá no santuário, lá onde os heróis têm ajuda psicológica. E aí ele vai tentar ajuda psicológica porque ele fica falando que não consegue se manter sozinho. Ele fica o tempo inteiro falando assim, cara, não quero ficar sozinho, eu tenho uma família, tá em outra realidade. Inclusive, a Guerra dos Flashes é um prelúdio para Heróis em Crise, né? Porque é daí que ele se lembra dos filhos dele. E ele se lembra de muita coisa que aconteceu antes. E aí eu tenho, na minha opinião, cara, que o Flash, de tudo que a gente está falando aí, nesse contexto todo, o Flash é o cara mais poderoso da DC Comics, como a gente já tinha conversado, né? Ele é o mais poderoso da DC Comics, porém, ele é o que caga a cronologia da DC Comics. Toda vez que um roteirista se mete a mexer nas terras paralelas ou em ficar fazendo essas viagens temporais do Flash, ele vai cagando um pouquinho a linha temporal da DC Comics e os outros roteiristas vão tendo que se virar para ajeitar a linha temporal, né? O Alanir falou do Azul Cobalto e a gente estava conversando aqui em off. O Azul Cobalto, ele é o irmão gêmeo do Wally West, né, cara? Ele é um cara que, como eu estava falando para vocês, no parto dos gêmeos, né, da mãe do Wally West, o médico estava bêbado, ele pega e, para compensar ter matado por negligência o filho de uma outra mulher, ele pega um dos gêmeos da mãe do Wally West e dá para a mulher e fala assim, ó, seu filho tá aqui, sobreviveu, tá bem. E chega para a mãe do Wally e fala assim, ele já tá com um vivo, tá bom. Olha, um filho seu ficou vivo, o outro morreu. E aí causa um problema que depois, com o tempo, o garoto cresce, vira um vilão que acessa essa energia do azul cobalto. Tem gente que acha isso um nome maravilhoso, eu acho um nome escalafobético e parece mais de bloco de carnaval, né? E ele se torna um vilão do Flash. Tá mais pra bloco de carnaval de São Paulo. Cara. Muito, muito ruim, muito ruim.
E aí a gente tem essas sagas, né, cara? E aí você acaba vendo que o Flash, apesar de ser um personagem importante, ele é um personagem que, por vezes que é mal escrito, ele acaba causando uma interferência gigante em toda a editora, né? A gente já passando um pouquinho para a questão das outras mídias, né? Depois a gente pode até voltar num dos flashes mais bacanas, que é o Barry, mas em Reino da Manhã, que todos vocês gostam por causa do desenhado aquele bosta do Alex Royce, né? Mas é um dos flashes mais poderosos, porque ele é interessantíssimo que ele passa o tempo inteiro vibrando, né? Dentro da força de aceleração. Entre a força de aceleração e o mundo, né? Ali. Isso aí. E ele é o único ali que consegue ver que o Espectro e o Pastor, né? O Norman, eles estão ali. Ele consegue ver a realidade onde eles estão. Então, assim, ele dá a entender de que aquele Flash ali, ele tá ali, mas ao mesmo tempo ele tá em várias realidades, vibrando em vários mundos, né? Então, eu acho muito, muito... para mim, é o Flash mais poderoso, a versão mais poderosa do Flash. É aquela ali. O Alani falou sobre o Flash Negro, né? Que na verdade é a morte dos Flashes, ele é a representação da morte para os Flashes. E depois a gente vai descobrir que a força de aceleração não deixa que os Flashes morrem, né? Os Flashes morram. Eles são absorvidos pela força e ficam servindo de combustível para a força de aceleração. Tem uma coisa interessante que a gente não citou também, desculpa aí vocês, eu tô pegando o gancho, que... Eu nem terminei para falar, né? Mas... Você terminou, não? Tudo bem, depois você termina. Uma das coisas interessantes é que tem uma história onde o Flash, o Wally West, o Barry volta no passado dentro da força de aceleração e ele é o raio que transforma ele mesmo no Flash. Então, ou seja, ele causou a transformação dele em Flash, né? Então tem o Flash. Se eu não me engano, essa história... Aonde que é dito isso? Aonde que aparece isso? Essa é uma história... naquela Super Powers. Não Isso. é que é uma comemoração da criação do Flash também, acho que de 65 anos. Aí tem uma história com o Jay, com o Barry e com o Wally. E aparece o Flash do futuro. Aparece o Flash do futuro, que ele só aparece só essa vez. Ele tem um nome diferente. Eu não lembro dele. Cabelo azul, alguma coisa assim. A Alani vai pegar. A Alani foi pegar a edição. Com certeza. É porque nessa Flash 1 do Joshua, ele não menciona, não mostra nada a respeito disso, não. Mas também não tô de... Não tô dizendo que não tenha ocorrido dessa forma, ele só não aborda isso. Ô, Nicolas, mas se não me engano, esses ano 1 que eles estão lançando é uma reformulação, não é? Sim. Uma reformulação. Então aí é aquela complicação, né? De que eles vão reformulando a origem do herói e aí a gente nunca fica sabendo qual é a verdadeira, né? A gente... Eu acho que isso também não precisa nem ser levado tão a sério, não, essa coisa da reformulação. Cara, eu acho que é desnecessário. Eu toco no assunto sempre de que, assim, eu acho desnecessário. Eu acho que os roteiristas, eles podiam pensar daqui para frente. Sempre daqui para frente. Mas os caras ficam todo o tempo querendo refazer a origem dos heróis para fazer, olha, a minha origem é que é fodona. Eu achei aqui, eu lembro dessa história que o Fabiano falou, mas eu achei aqui, não vai dar para vocês verem. Aquele inimigo do Flash que eu falei que é um robô, tal de simbionte, tem um negócio no centro, esse carinha aqui, ó. Esse pizinho aqui. Aí tem o Mandal Savage. Esses são os inimigos do Wally, do Barry. Apareceu. Então, e assim, eu acho interessante. Mas deixa eu só logo fechar a parte do Renascimento. E acontece algumas coisas, depois aparece o Joshua reintroduz o Gorilla Grodd, tentando roubar a velocidade do Flash para poder ter um pensamento mais rápido, mais eficaz, né? Tem aquela coisa toda. Logo depois a gente tem a Guerra dos Flash, que para mim é o melhor arco que eu já li, assim, apesar de ter algumas coisas bobas.
é um dos melhores arcos que eu já li assim, de história em quadrinhos, que a minha expectativa estava alta com a Guerra dos Flashes e ainda foi mais aquilo do que eu imaginava, né? Eles, de fato, não só um embate daquela corrida sem propósito, tem eles correndo, mas, assim, como família, como irmãos, tem eles dizendo, assim, coisas, às vezes, assim, desgostosas. Assim, eu sei que falando dessa forma parece... Mas sabe aquela coisa que, às vezes, você tem com o seu irmão ou com algum parente muito próximo e você termina dizendo coisas que você não queria ter dito? E, cara, acontece... E o cara, ele descreve de uma forma que você se vê ali, sabe? E... Nicolas, Nossa, é muito bom, cara. E Guerra Flashes é porque eles fazem uma batalha de quem tira fotos mais irritantes fotos mais irritantes. com flashes? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Mas então, cara, eu achei incrível a guerra, assim. A Liga, ela aparece ali, né, na correria ali, na corrida deles, só para estar ali mesmo, porque o Batman faz até um comentário nada a ver, mas assim, ainda assim a coisa toda trabalha bem, bem interessante, porque com isso eles vão lembrando coisas do passado, né? E é daí que tem o prelúdio para Heróis em Crise, que ele lembra o Wally vai lembrando de muita coisa do passado deles. A Iris também termina lembrando de muita coisa, porque de alguma forma ela também está conectada à força de aceleração. Ela lembra do casamento deles, ou melhor, ela lembra do casamento com o Barry. Eu acho que o Barry já lembrava antes e não comentava. Esse Barry do Josh, ele tem muito aquilo de não vou falar sobre isso, porque senão vai gerar alguma coisa, vai gerar uma mágoa. Ele termina deixando de falar e termina que de alguma forma a pessoa descobre e a situação se torna pior do que se ele tivesse contado antes. Teria sido um pouco pior, né? Logo depois tem o... Rapidinho, consultar aqui. Tem... a volta das forças. Tem tipo a volta da força de... Acho que é da força de nação. Tem umas forças que voltam aí. Porque com essa corrida deles dois, eles quebram uma barreira lá da força de aceleração. E essas forças voltam a atuar com a força de aceleração. Não lembro o nome das forças agora, sinceramente. Mas tem a força do vigor... Tem a força do vigor, tem a força do pensamento, alguma coisa assim. Tem força do pensamento, acho que são 7 forças. Porque a Liga... Eu sei que voltam mais 3. Eu sei que voltam mais 3. É porque está guardada ali, mas a Liga da Justiça, eu acompanhei a Liga da Justiça agora, e eles têm um embate, cada herói ligado a uma força. Tipo, o Lanterna Verde é a energia negativa, é uma energia que ninguém vê. Não é uma luz, não é uma luz verde, não é uma luz vermelha, não, é uma luz invisível, que é maligna. O do Flash é a força de inação, a inércia, que aí até um bebê tartaruga, que eu nem sabia que o tartaruga tinha morrido, mas deixou um filho, que esse filho é o avatar da força de inércia. Ele consegue roubar os poderes do Flash. Ele aparece nessas sagas do Flash, ou Nicolas? O Tartaruga, ele aparece em Flash On, como o primeiro vilão. Mas esse bebê Tartaruga aparece no Flash normal, na saga do... Porque ele aparece na Liga da Justiça. Ele aparece no meio da Liga da Justiça, como que os vilões já estão criando ele, e ele acessa a força de inação,
E aí tu fica assim, sabe? Aí tem a força do pensamento mesmo, que usam contra o Ajax. Tem várias forças, mas aí tá ligado tanto a barreira, aquela barreira cósmica lá dos novos deuses, né? Essa parada, quanto aquele universo que tu gosta pra caramba do Batman Metal. Não sei se gosto pra caramba é a palavra correta, mas enfim. Mas assim, o problema é que eu tô tendo um tempo sem ler. Tem muito tempo que eu li o primeiro volume do Flash. E o problema é que a gente vai comprando as mensais e vai lendo de pouquinho em pouquinho a cada mês. Cara, quando você lê tudo assim, você lê um bom pedaço de uma vez, você entende muito melhor as coisas, né? Eu tenho que fazer isso. Por isso que eu tô deixando coisas passarem com relação ao Flash. Mas enfim, aí a gente tem que é essa coisa das forças voltando, eu acho até bem interessante. E ele se reúne com os 52 Flash, né, ou melhor, ele se reúne com mais 51 Flash lá numa... um local que existe além da... Como é que fala? É o nome... É tipo a Sala dos Heróis. Tem um nome específico. A Sala dos Heróis, ela fica além dos limites das 52 terras. Tem tipo uma sala dessa, sala dos heróis, um negócio assim. Não é a sala de justiça, nem algo do tipo, não. É salão dos heróis, algo do tipo assim. E ele se reúne com mais 51 Flash, né? E eu acho bem, bem legal que desses 51 que aparece o Flash do Reino da Manhã. E tá ele lá, assim, vibrando entre as realidades. É bem legal essa homenagem. E depois seguem mais algumas coisas com relação às forças, dele tentando redescobrir aquela situação das forças. Aí tem a conclusão de Heróis em Crise. O Wally morre, né? Ou é morto, não lembro agora. Ele morre e tem a cena do Barry indo contar para Iris da morte dele, né? Ela tá até, acho que, segurando uma xícara de café. Ele chega assim para contar para ela, né? E ele fica vivendo aquela fração de segundo. É o que eu posso dizer? Ele fica vivendo aquela fração de segundo antes de contar para ela que o Wally tá morto. Ele vive ali, vamos dizer, sei lá, por anos ali, vamos dizer assim. Ele fica vivendo aquele momento ali antes de contar para ela. E acho muito interessante como o Josh ele descreve, né? Ele deixa a Iris a cair a xícara, né? Ele não pega, né? O que seria, acho que o normal de um Flash, né? Pegar antes de ela deixar ela cair, dela deixar cair a xícara, ele não pega, cai no chão assim. Ela também não entende por que ele não pegou a xícara e conta. E eu acho que eu não sei se ali ela descreve uma coisa assim, mas até meio que não sei se dá para chamar de quebra de quarta parede. Mas ela fala: não, arruma um jeito de trazer ele de volta. Vocês heróis vivem fazendo isso, trazendo, vivem herói voltando, vilão voltando. Vocês sempre dão um jeito, nem que você vá até o inferno. Nem como vá até um inferno, algo do tipo, para poder trazer o Wally de volta, mas tem que trazer o Wally. E ele diz que não é possível e tudo. Acho muito interessante também essa cena. E aí depois disso vem o Flash, lembrando, né? Relembrando, tem esse retcon, o Flash do ano 1, Flash ano 1. E por enquanto é isso que eu sei sobre. E li a respeito, até antes de começar coisa com vocês, li a respeito que o
o Josh ele postou no Twitter dele, mais ou menos pelo meio de maio, que ele está finalizando a fase dele, essa fase que ele começou em 2016. E é isso que eu tenho para falar de renascimento do Flash. A gente já tocando na parte da importância do Flash, o Flash é um dos heróis, junto com o Batman e Superman, que tem mais transição para outras mídias, né, cara? A gente começa com o Flash, a gente tem o Flash lá atrás, que era o Flash. O Flash nem tinha o nome de Flash, era outro nome, no primeiro desenho da Liga da Justiça, que era no intervalo, né, de outro desenho, do Batman. E aí depois a gente vem com Super Amigos, onde o Flash Barry Allen já está lá, né, e tem histórias, ele participa de todas as versões do Super Amigo, Challenge, Bem-vindo ao Super Amigo, todos os Super Amigos ele está lá. Depois a gente tem o Flash da série que o Alamir falou, né, cara, que foi um Flash muito bacana. E aí tem uma curiosidade, Alamir, você sabia que aquele uniforme daquele Flash, ele, na verdade, era um protótipo de roupa espacial russo que os caras pegaram e acharam que seria legal, deram uma modificada e usaram? Então, Sabia, esqueci de mencionar. então, aí depois a gente tem, e lá tem, né, cara, o trapaceiro daquela série é o famosíssimo Mark Hamill, né, cara, que é Luke Skywalker e já foi a voz do Coringa em várias histórias de desenho animado. Aí a gente tem o Flash em Liga da Justiça Sem Limite, e nas animações a gente também tem o Kid Flash na Jovens Titãs, Justiça Jovem, e nos Jovens Titãs Go, que aí a gente tem aquela versão esculhambada do Kid Flash, né, cara? E aí tem aparições também do Flash, do Batman, de outros heróis, e aí o Barry Allen acaba aparecendo. O Flash de Jovens Titãs Go é o Wally West, né, cara? E aí a gente tem essa dicotomia aí, essa dissonância entre Flashes, porque a maioria das histórias do Flash, a gente não vê esse Flash bobalhão que a gente vê no desenho. O Flash, em todos eles foram muito sérios. O único Flash que foi piadista, engraçado, galhofeiro foi o Wally West na fase da Liga da Justiça Internacional, porque era a pegada da Liga da Justiça, e aí depois ele leva um pouquinho disso, mas uma parada mais camaradão, menos brincalhão e mais camarada de todo mundo, para aquela liga quando ele se torna amigo do Kyle Rayner, né? Que aí eles dois estão novatos na Liga da Justiça, que é a Liga da Justiça do Grant Morrison, né? E fora isso, a gente não tem nenhum Flash que seja tão bobalhão quanto ele aparece nos desenhos animados, né? Sendo engraçadão, o cara que faz piadas, que tira sarro de todo mundo, a gente não tem. Fala aí, Nicolas. Não, assim, é como se o Flash ele fosse outro personagem, né, na liga, né? Verdade. Mas, assim, eu já fiquei incomodado com isso, né? Até quando ele aparece, por exemplo, nas primeiras sagas do Bendis, ele aparece ali pela Liga da Justiça, né? O Flash parece é tipo a transição é o Superman com a Liga da Justiça. Aí aparece o Flash e tem um Flash ali meio bobão. Assim, eu já não fico mais incomodado porque é aquela coisa do roteirista, é aquela coisa de... Eu acho que Eu acho que a gente também se comporta de forma diferente quando a gente... Mas eu acho que tem muito isso, daí eu não sei se você vai concordar comigo, é muito do que assim, você pegou uma fase de um Flash, onde no desenho animado ele já era assim, em outras mídias ele era, mas a gente que já vem de longa data, que tinha um Flash muito científico, sabe, eu não sei se você leu o Relógio do Final, não leu? Então, eu acho muito interessante que eles fazem uma coisa muito bacana com o Barry,
que enquanto o Batman tá ferido lá, e essa parte eu li, não lembro de quem que me emprestou, e enquanto o Batman tá ferido lá, né, querendo descobrir quem foi que invadiu a Batcaverna e tal, por causa do Bottom e tudo mais, e aí o Barry fala assim, calma, Bruce, eu posso investigar. E aí o Bruce, não, porque você tem que investigar ele. Bruce, eu sou especialista forense, eu faço, é o meu trabalho fazer isso. E aí os caras trazem de volta o Barry Allen, que é aquele cara que é centradão, é um cientista, sabe? Tem conhecimento forense. Eu acho isso bacana. E aí você não teve essa fase. Aí tu já pega um Wally West, que na animação era bobão, que no quadrinho era mais solto. E eu acho que é mais fácil para você aceitar do que pra gente que já tá acostumado com muito Não mais sei, sério. cara, se é mais fácil, até porque eu não lembro, assim, a ferro e fogo do desenho da Liga da Justiça. E o que eu tenho mais de recente é o Flash da série. Eu também já descartei. Mas o Joshua, ele faz isso. O Flash dele não é aquele Flash bobão. E, inclusive, uma coisa que eu acho bem interessante é que ele consegue mostrar a personalidade do Barry e do Wally, e você consegue ver a diferença entre os dois, no que eles são diferentes, as coisas que eles pensam um diferente do outro. O Barry é mais aquele cara que quer conter, não quer contar aquilo para não gerar um problema. O Wally é meio tipo, não, cara, vamos contar que senão aí vai gerar um problema. E eles ficam dando esses choques. É até uma das abordagens do Flash Warner. Então, eu não é essa coisa da... Eu vou dizer... Não é que é mais fácil de eu me adaptar, de ver o Flash como bobão. É que, sei lá, vocês, dependendo com que tipo de pessoas vocês estão, às vezes vocês não se comportam de maneira diferente. Foi isso que eu quis dizer, entendeu? Entendi o que você quis dizer. Agora, meus amigos, a gente tem, depois de Flashpoint, que teve a animação a Warner fez a animação de Flashpoint, achei que ficou até bem bacana a adaptação. O Flash veio ganhando mais destaque também no mundo das animações, né? Vide a série do Flash, que é um sucesso. Eu não gosto por conta de que é muito repetitivo. O vilão da temporada é sempre o velocista, mais veloz que o Barry. E isso é meio chato. Acho que só teve na temporada 4, que foi o Pensador, né? Mas também não era o vilão. E o Flash é um cara que tem uma galeria de vilões muito bacana, podia ser muito melhor utilizado. E aí a gente tem os desenhos da Liga da Justiça, Liga da Justiça Sombria, e aí a gente tem Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse. Eu não sei se vocês viram, mas não tem muita participação do Flash, né? O Flash ele é salvo pelos heróis no final, mas existe uma parada muito bacana que o Constantine ele acessa a mente do Flash e ele consegue ver que ele causou aquilo tudo. E na verdade, desde que ele fez o ponto de ignição, né, o Flashpoint, ele está causando essa mudança e essa alteração na realidade. E aí, no final do desenho, o Constantine propõe ao Flash isso, né? Ele está meio cabisbaixo, triste, né? E os heróis foram vitoriosos, mas o planeta Terra está condenado. E aí o Constantine pega no bombo do Wally do Wally West e fala assim: você sabe o que você tem que fazer, você tem que correr. E aí ele fala assim: mas se eu fizer errado de novo, toda vez que eu volto alguma coisa dá errado. Aí ele fala assim: mas você tem que continuar tentando. Aí ele levanta e ele fala assim: eu acredito que você consegue. Aí ele levanta, corre, explode na força de aceleração e aí tem um clarão que vem tomando tudo. E eu acho que, assim, parece que dá a entender que a Warner vai zerar de novo, né, a franquia dela, pelo menos na animação. E aí eu pergunto para vocês, qual a cena mais bacana de Flash que vocês viram em série, animação e tudo mais? E qual é o Flash mais bacana que vocês viram em animações? Fala aí, Felipe. Já falei sobre aquela cena em que o Wally tá sentando a mamona ali naquela fusão do Brainiac com o Lex Luthor no desenho Liga da Justiça. Pô,
Clarice também na sua fácil no azulão. E olha que eu Essa sou fã cena do aí, cara, hein? essa cena aí tem duas curiosidades bacanas que você não chegou a comentar, que uma dá a entender que o Flash vai correr, vai fugir, porque todos os heróis grandes tomaram surra do Brainiac com o Luthor. E aí, no momento, ele foge. E aí ele vai gira em volta da Terra para pegar a aceleração e dar o primeiro soco. E aí ele continua dando soco, destruindo o Brainiac e derrotando o Luthor. E no final ele vai tão veloz que ele acessa a força de aceleração e aí tem uma brincadeira com Crise que ele começa a sumir. E aí os heróis têm que se juntar para puxar ele de volta da força de aceleração. Eu acho muito legal essa cena também. E você, Alamir? Tirar o microfone aqui. A melhor cena Tá acordado? melhor cena pra gente encher então. Padrinho. Falaram comigo? Oi? Não, Alamir. Ah, tá. Desculpa, fala. Não, era ele ou eu? Eu? Deixa Ou é o Alan? Vai, fala. Fala você. Tem que lembrar aqui. Então tá. Então fala você, Nicolas. Não, o Nicolas tá vendo alguma coisa ali. Eu vou falar a minha Minha mãe me aqui. interrompeu aqui. Mas pode falar, Lani. A minha é a cena do Wally, né? Do desenho Mundo Melhor, a parte 2, em que ele tá preso. E aí o Batman ele chega pro Batman e fala assim: você tem um plano? O Batman, não. Aí que ele. Olha só, muito legal, cara. O que o Wally pensa? Porque como Tô ligado nessa cena. os Lordes da Justiça, eles foram criados através vamos lá, o estupim foi a morte dele, depois mata o Luthor, então, mas é uma outra parada. O que ele faz? Ele tá preso ali e tal, e o que ele pensa? Ele desacelera a batida do coração dele. Quem tem o plano é o Flash, não é o Batman ali. Aí desacelera o coração dele, o Batman dos Lords, né? Batman Lord fica desesperado, vai lá, tenta salvar, e o Wally dá um soco nele, pega a chave e vai libertando o jogo. Eu achei isso muito maneiro, cara. Muito legal. Tem outras, mas essa aí que... Eu não vou copiar do Felipe a cena lá dele surrando o Brainiac, o Lex Luthor Brainiac. Assim, que me chamou bastante atenção. Eu acho que foi do começo. É do começo ou é do fim? É do começo, acho que tem no final também do filme do Ponto de Ignição, que aparece, acho que o Flash ali com a galeria de vilões, perto do Museu do Flash, né? Algo do tipo assim, a cena. E daquela cena ali eu fiquei, caraca, cara, eu quero ver mais disso daí, cara. Por que eu não vi isso na Liga da Justiça? Eu queria ver mais sobre esse universo aí do Flash. E foi dali que eu fiquei com aquele gostinho de querer saber mais, sabe? E logo depois veio o Renascimento. Logo depois veio o Renascimento para mim da DC. E eu tive o privilégio de poder estar conhecendo esses personagens como o Mestre dos Espelhos, o Capitão Frio, o Onda Térmica. E foi uma realização grande para mim. Eu gostei. Então é uma cena ali que eu fiquei assim, caramba, quem são esses personagens? Quem são esses vilões? Assim, eu fiquei assim. Que a gente é tão acostumado a ver da Liga Coringa, o Mestre dos Brinquedos lá, né? Aquela coisa lá. O Lex Luthor, entre outros, né? Eu dou uma caidinha aqui, mas tô de volta. Então, eu vou falar Opa. Fabiano, rapidinho, deixa eu te cortar. Uma coisa que você esqueceu. Você mencionou o Flash e aparecendo em outras mídias, e ele aparece também daquele Flash The Batman. O Flash aparece no The Batman, que é o Flash... É o Batman do... Que a primeira... É a animação até que faz os desenhos de Jack Chan, e ele aparece. O Flash tem um episódio que ele aparece. Que eles começaram a introduzir, acho que, se não me engano, na segunda ou terceira temporada, que eles aí introduzem Robin, introduzem Batgirl, introduzem Batman.
O É, Flash. não sabia. Eu lembro dele em Brave and the Bold, o Bravo e a Audaz. Ele é sempre um Batman com alguém, e aí ele tem um Batman com Flash. A minha cena do Flash mais bacana é. Fala aí, Filipão. The Brave and the Bold é o nome do episódio que introduz a cidade gorila. E assim como no quadrinho, apesar de não ser o Batman, é uma parceria, né? É o Lanterna, o Stuart e o Wally tratando ali da cidade gorila. Eu achei muito legal também essa. Então, para mim a cena não é do Flash, mas eu peguei 3 Flashes, né? Porque eu revi há poucas semanas, eu revi a Justiça Jovem. Eu não sei se vocês viram as 2 temporadas. A primeira temporada, o Wally, ele... Só vi a primeira. Então, na primeira temporada o Wally é o Kid Flash. A segunda eu achei ruim, eu só vi até 7 episódios, mas segue aí. Não, cara, é muito boa. Ela depois vai crescendo, é muito legal. Então o Wally West, ele é o Kid Flash, né? E aí, na primeira temporada, ele tá ali no meio da rapaziada. Quando termina a primeira temporada e começa a segunda temporada, tem uma dissolução lá na equipe. O Kaldur, né, que é o Aqualand, ele agora tá junto com a Raya, e o Kid Flash, ele saiu, não tá mais usando poderes, ele tá junto com a Ricardita, né, a arqueira, né, a arqueira verde. E aí... Não, é a... Flechete, não fala Ricardito, não, nem Ricardita. É Speed, pelo amor de Deus. Speed, Eu detesto essas adaptações horríveis. Mas não, é a Hermes. Não, Hermes não. Não é Artemis. Artemis. Você errou aí a criatura mitológica animal. Ainda bem que eu não falei Hermes, né? Tudo bem, a gente não fala Ricardinho, mas tu acerta o nome da moça. Então, ele tá com a Artemis namorando, né? Ele tá vivendo com a Artemis. A cidade falando que ela tem herpes, meu Deus do céu. E aí tem no meio da segunda temporada, a gente tem a introdução do Bart Allen, que ele vem do futuro e ele é o causador de todo o desenvolvimento do final da segunda temporada. E aí, no finalzinho, lá no último episódio, eles têm que destruir uns robôs que estão mudando os polos da Terra. E aí, quem vai destruir o último robô é o Wally, é o Barry com o Bart Allen, né? Eles têm que fazer uma corrida contra um tornado. E aí, no finalzinho lá, tem uma cena muito bacana que o Wally West vai lá e fala assim, eu tenho que ir lá para ajudar eles, mas ele não corre na mesma velocidade, então o Bart e o Barry vão empurrando ele, e ele vai correndo, vai correndo. Correr, né? Tá um tempo sem não, parece que na animação ele não tem tanta velocidade quanto o Barry. Não, é porque ele tá um tempo sem correr, ele parou de correr, ele foi viver a vida com a Artemis. Uhum. E ele se abdicou da vida de herói. E aí no final ele acaba se sacrificando para poder os outros dois sobreviverem, né, e salvarem a Terra. E aí a Artemis fica sozinha. É uma cena para mim muito impactante, que eu não esperava o Wally West morrer e ser, na verdade, sugado, né, pela força de aceleração. E é uma vitória para os heróis, mas fica aquele gosto amargo. Eu achei muito, muito legal. E aí já uma outra cena que eu acho bacana é essa cena do final de Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse, porque você vê que o Flash está ali arrasado e você vê que o Constantine tocou no ponto, o que ele está pensando ali naquele momento. Pô, eu podia mudar tudo, mas eu posso fazer outro Flashpoint. E aí o Constantine fala assim, vai lá, meu irmão, fazer cagada é comigo. E ele vai fazer a corrida final para poder salvar o mundo. Eu achei bem legal também aquela cena. Para mim, vai lá, você faz a merda você. Eu sempre faço as merda, agora alguém tem que fazer isso aí. E eu acho que um dos melhores flashes para mim das animações é o Wally. É o Wally West, acho muito bacana, acho ele muito divertido. Clima que a gente vai ficando por aqui para mais um vídeo que a gente está postando para vocês. Espero que vocês tenham gostado.
em relação a esse vídeo do nosso querido velocista escarlate, o Flash. Só que no dia de hoje, infelizmente, não podemos deixar passar em branco os acontecimentos, tá? Nós temos hoje 100 mil brasileiros que perderam a vida, perderam a batalha para esse vírus. Não podemos deixar passar em branco que não é, e daí todo mundo morre, vivo possível ou impossível, tá? Devemos nos proteger aquele que nos ama, que é a quem amamos e quem temos a grande apreço e carinho. Então, por mais que falem o contrário, vamos continuar nos cuidando, tá? Nos protegendo, porque com certeza amanhã será um dia muito melhor e a cura vai estar vindo. Tendo dito isto, peço desculpa também porque não é de todos do grupo, mas é somente a minha posição, tá? Exclusiva minha disso. Peço para que você continue se inscrevendo no canal, continue acionando lá o sininho para receber as notificações. Todos os domingos vamos estar impulsionando vídeos com novos temas atuais. Vão acompanhando também lá junto ao Instagram, porque também vai sempre na semana vai sempre ter uma pílula ou outra para que você possa ter um pouquinho mais de informação em relação aos quadrinhos, tá? Se você tem sugestão, dica, crítica, vai lá embaixo no rodapé e faz um comentáriozinho, tá bom? Gente, vamos nos cuidar, fiquem com Deus, tudo vai melhorar. Tchau.